CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na construção civil, um setor que dinamiza a economia, porque é a indústria líder em termos de receitas e postos de trabalho no país, mas que provoca um forte impacto socioambiental. Eu converso com Eduardo Fischer, ele é CEO da MRV, a maior construtora da América Latina. Eduardo, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, o prazer é meu estar com você nesses 30 minutos, vai ser um grande prazer. Obrigado. Eduardo, a gente sabe que o setor da construção civil é responsável por consumir cerca de metade dos recursos naturais e é um dos protagonistas da pegada de carbono. Responde por 40% das emissões de CO2 relacionadas à energia. Mas a gente sabe também que tem investido muito em inovação, sustentabilidade e benefícios financeiros. Eu gostaria que você trouxesse aqui para a nossa audiência o esforço da indústria nesta migração para uma economia mais verde. Bom, Rosana, eu estou nessa indústria há quase 30 anos, né? E eu vi como ela evoluiu ao longo dessas 3 décadas, né? O que era antes algo muito artesanal, né, passou ao longo desses últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, por um processo de industrialização muito interessante. E se você pensar, a indústria da construção civil sempre foi uma indústria, vou usar um termo aqui talvez um pouco forte, arcaica, no sentido de produtividade, de otimização de recursos, né? E o que a gente tem percebido ao longo desses últimos tempos é essa indústria acelerando na direção das demais indústrias que começaram esse movimento muito antes, né? E você vê hoje uma experimentação muito maior com diferentes iniciativas, diferentes modos de produção, né, que são muito mais limpos, né, muito mais rápidos e causam um impacto muito menor. Então, eu vejo a indústria se mobilizando bastante, seja ela para residencial, comercial, industrial, né, na direção da industrialização e consequentemente, né, nesse processo, num processo no construtivo que demanda muito menos energia, demanda muito menos água e, principalmente, gera muito menos resíduo do que no passado. Qual foi o elemento que propiciou essa mudança de mentalidade de uma indústria que, na sua avaliação, era arcaica e hoje está atrás de buscar maior produtividade, melhor otimização de recursos? Olha, acho que, primeiramente, o que move, acho que toda empresa e toda companhia é um aspecto econômico, no fim, né? Eu acho que está meio que no subconsciente, no consciente das pessoas, que a indústria da construção civil sempre foi algo que se desperdiçava demais, materiais, você tinha um grau de resíduos no fim da construção muito grande, existia até no imaginário popular no passado aquele entendimento de que para cada prédio construído você desperdiçava 1/3 dele em resíduos, né? Isso era uma coisa que quando eu entrei na faculdade lá atrás, isso era meio que senso comum, né? E de fato o índice de desperdício era muito elevado, né? Isso, consequentemente, traz perdas econômicas. Então, na busca por uma redução de custos, né, essa redução na emissão de resíduos cresceu muito, né? Eu te falo números aqui de dentro da minha empresa, de dentro da minha RV, reais, que ao longo dos últimos 7 anos, mais especificamente, a gente tem um índice que a gente media a quantidade de entulho medida em caçambas por apartamento construído, e ela caiu de um número acima de 3 caçambas por apartamento construído para 0,68 hoje, né? Ainda é muito. Se você pensar que para cada apartamento construído, 0,68 caçambas de resíduos são retiradas de uma construção, de um site, é muita coisa. Mas se você olhar para o que acontecia há 7 anos atrás, quer dizer, foi uma evolução muito grande. Então, acho que o primeiro aspecto é econômico, e o que é o que move, talvez, as empresas no primeiro momento, né? Mas aí você tem uma série de benefícios que vem na esteira disso, especialmente os ambientais, né? Agora, você se refere ao aspecto econômico,
e me dá o gancho para a gente repercutir a situação do país, que vive em sucessivas crises. Se o setor realmente entendeu que sustentabilidade significa investimento, como é que os empresários terão que lidar exatamente com essa variável, essa dificuldade em investir para conseguir otimizar todos os seus processos? Eu acho que a otimização de processos para toda a indústria é uma constante, né, Rosana? Toda empresa ela procura otimização de processos e, consequentemente, de custos o tempo inteiro, né? Especificamente na nossa indústria, na indústria da construção, onde você tem ainda um grau de artesanalidade nas coisas alto, né? Você tem muitas oportunidades de redução de custos e de melhoria de processos de produtividade. Então, acho que independentemente da situação macroeconômica do país, né, obviamente ela afeta o poder de compra das famílias, né? E aí entra um ponto ainda mais importante. No momento onde o macro está frágil, né, ou está numa situação mais difícil, fica ainda mais importante e ainda mais relevante você ter processos que te permitam reduzir custos para que você possa entregar um produto que caiba no bolso do seu comprador. No nosso caso em específico, a gente realiza o sonho do primeiro imóvel das famílias. Então, elas estão naquele início de vida, é aquele momento onde você tem que colocar a mão lá no fundo do bolso para tirar lá o último centavo para poder investir no sonho da casa própria. Então, essa lógica fica ainda mais forte, né? E a gente investe cada vez mais nisso. Agora, Eduardo, me parece então que é um círculo virtuoso. Quando você tem consumo consciente de recursos, você acaba otimizando os custos operacionais e, em última instância, uma maior facilidade para a atração de investidores. Não, certamente. Tem um outro aspecto importante, sabe, Rosana, que é o seguinte: eu vou lá e realizo o sonho da casa própria para um número grande de famílias por ano. Essas famílias, como eu bem disse, estão realizando o sonho do primeiro imóvel, elas têm um limite de renda, especialmente agora com essa questão do macro um pouco mais duro, né? E você precisa também olhar para frente, não é só naquele momento da aquisição. Essa família, via de regra, vai pagar por esse imóvel por um financiamento de 30 anos, né? Então, a prestação caber no bolso ao longo desse tempo também é uma variável importante. Por que eu estou te falando isso? Porque você pensar em soluções que permitam que ela tenha um uso desse imóvel com um custo mais baixo ao longo do tempo também é importante para todo o sistema. Porque se essa família, daqui a 1, 2, 3, 4 anos, não tiver condições de sustentar aquele imóvel que ela está pagando, se a conta de energia é alta, se a conta de limpeza do condomínio é alta, ela vai ficar fragilizada e a tendência é que ela pare de pagar pelo seu financiamento e o sistema todo fica comprometido, né? Então, a gente tem um olhar que vai além simplesmente do momento da compra do imóvel e ele tem que ir muito além, na verdade. Ele tem que olhar para os próximos 30 anos, que é, via de regra, o financiamento que essa família toma para comprar o imóvel. Olha, a gente sabe que os prédios sustentáveis, eles conseguem reduzir em 40% o consumo de água, 30% de energia elétrica, ter 35% menos de emissão de dióxido de carbono e conseguem reduzir em 65% a geração de resíduos. Esses índices se aplicam a todos nesse setor de construção civil, porque eu estou conversando com o CEO da maior construtora da América Latina, mas a gente sabe que esse é um segmento altamente fragmentado no nosso país. Um empresário de pequeno porte, ele tem condição de lançar mão de um investimento para conseguir chegar a esses índices que eu citei? Rosana, primeiro, eu acho que, via de regra, esse entendimento a gente tem um papel, como você bem falou, e nós somos a maior da América Latina, a gente carrega também uma responsabilidade de ser, talvez, a empresa que puxe isso, né, que consiga estabelecer alguns parâmetros para que a indústria siga. E a gente tem exercido essa responsabilidade ao longo do tempo, né? Você citou bem e conecta bastante com o que eu falei agora há pouco. Te dar um exemplo básico. Há alguns anos, a gente tomou a decisão de colocar energia fotovoltaica em
nossos empreendimentos. Qual que é a lógica por trás disso? Né? Exatamente o que eu te falei. Eu vou dar a condição para que aquele condomínio e aquelas famílias tenham uma despesa menor ao longo do tempo, né? E consigam ter uma situação financeira mais equilibrada para que ela tenha sustentabilidade financeira ao longo do tempo. Fora, obviamente, o benefício que você gera de dar para aquele condomínio a possibilidade de usar energia limpa, Uhum. né? E aí, quando eu olhei, a gente começou isso há 6 anos atrás, essa iniciativa, né? E o que eu percebi ao longo do tempo? Outras empresas e instituições bancárias começaram a olhar para isso e também seguir os mesmos passos, né? E aí a evolução tecnológica traz esse benefício, né? Quando a gente começou isso há 6 anos, o custo era 1. Hoje é 1/3 do custo, 6 anos depois. Talvez daqui a 2, 3 anos seja 1/10, né? Isso passa a ser algo assim padrão em todo o empreendimento, em todas as empresas, né? Então, assim, acho que é uma jornada. A gente teve aí fomos os pioneiros no início dessa jornada, e eu vejo hoje que o mercado em larga escala segue isso. Acho que o nosso papel é isso também. Se fala muito hoje, né, Eduardo, nessa responsabilidade que os gigantes têm em usar o seu poder de influência para engajar os elos da cadeia. E na questão da construção civil, isso se torna ainda mais necessário, em razão da natureza, né, desse segmento que causa um profundo impacto. Vocês estão satisfeitos com essa a capilaridade que vocês estão exercendo nesse sentido? Eu acho que satisfeito é uma palavra que acho que a satisfação nunca será alcançada, né, Uhum. Rosana? Eu acho que a gente fez muito. Esses últimos 2 anos nos ensinaram lições importantes, né? Tudo que a pandemia trouxe, essa mudança de visão, ela não vale só para as instituições financeiras, ou para os clientes, ou para os nossos colaboradores aqui dentro da companhia, ela vale para um olhar empresarial também, né? Há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás, nós nos pegamos numa situação inédita, que a gente nunca havia passado. Eu vi várias companhias de diferentes tamanhos fazendo esforços muito bacanas, fora até do escopo delas como indústria, né? Ajudando hospitais, ajudando famílias com alimentação, diversas iniciativas, respiradores, né? Que a gente falou tanto no início da pandemia. Foi um esforço coletivo muito legal e eu acho que isso nos ensinou algo importante da nossa missão como parte da sociedade, das comunidades, né? Não só como empresários, não só como empresas, como cidadãos, né? E eu acho que muito disso veio para ficar. E ajudou muito a nossa percepção de que os temas relacionados a ESG são, de fato, muito importantes, fazem uma diferença muito grande e vão ser cada vez mais cobrados, e não é só por investidores, né? Algo que você citou aí. Eu tenho uma grande preocupação, uma grande atenção, porque os nossos mais de 30 mil colaboradores, que são, em via de regra, muito jovens, né? A MRV é uma companhia formada por pessoas jovens, né? Elas querem aqui hoje muito mais do que uma carreira, muito mais do que um salário. Elas querem a chance de exercer o propósito de vida delas. E o ESG nada mais é do que isso. Ele conecta esse propósito com o objetivo das companhias. E por que eu falo que é uma preocupação, né? Hoje, eu disputo talentos com companhias do mundo inteiro. A pandemia também nos trouxe isso, né? A competição por talentos aumentou muito, porque hoje ela é global. A pessoa pode morar no Brasil e trabalhar em outro país. A gente tem visto isso acontecer. E o ESG, na minha visão, ganha um peso muito maior quando eu olho sob essa ótica, sabe? Então, é um pouco da minha visão em relação ao tema como um todo. Ele tem uma amplitude muito grande. Agora, Eduardo, já que você mencionou pandemia, eu queria que você trouxesse para a gente o segredo de resiliência da MRV, porque é um setor que trabalha com habitação popular e a gente viu que na pandemia a gente teve sérios problemas relacionados às camadas mais desfavorecidas da sociedade, sobretudo a questão da desigualdade social que foi escancarada. Então, como é que foi para vocês passarem por esse período de forma resiliente, conseguirem se manter no mercado e exitosos?
Eu brinco bastante, sabe, Rosana, que eu sou viciado em longo prazo, né? O nosso negócio exige isso, né? Porque tudo começa com a compra de uma área, de um terreno, um processo de desenvolvimento de projeto, de aprovação que demora anos, até você lançar aquele empreendimento, construí-lo ao longo dos 2 anos seguintes, até ele virar o sonho de alguém, né? Então, é um processo longo e a gente é meio treinado em longo prazo. E aí, isso foi mais do que estressado na pandemia. No primeiro momento, ninguém sabia o que ia acontecer, né? E a gente tomou uma decisão junto com outras companhias que era não demitir ninguém no primeiro momento, porque se a gente voltar lá nesses 2 anos, lá em março de 2020, existia um pânico muito grande, especialmente no setor empresarial, de que o que vai acontecer conosco? O que será das nossas indústrias, né? De que forma eu preciso reagir, né? E a gente, naquele instante, nós somos uma companhia formada por pessoas, o grande ativo são as pessoas, e a gente aprendeu isso ao longo desses 42 anos, e a única coisa que nós não podemos abrir mão são dos nossos talentos. Então, a gente decidiu no primeiro momento, ninguém sairá da companhia, ficaremos todos aqui, e vamos ver como se responde, né? E aconteceu uma coisa, assim, curiosa, que estava fora do nosso radar. 3 meses depois da pandemia ter iniciado, a demanda por imóveis explodiu, porque as pessoas se reconectaram com a importância do lar, né? O mundo estava indo numa direção diferente, né? Apartamentos cada vez menores, né? As pessoas, as famílias passando cada vez mais tempo fora de casa, estudando, trabalhando, né? Era um mundo que ia numa direção. E a pandemia rapidamente trouxe o mundo numa direção diferente. E nossa indústria acabou sendo beneficiada 3, 4 meses após o início da pandemia, quando essa mudança de comportamento começou a ocorrer mais fortemente. E não estava no nosso radar. Então, eu acho que foi sábia a nossa decisão de acreditar que, no fim, as coisas vão se ajustar, independentemente da gravidade do que está acontecendo, né? E a gente acreditou nisso, mantivemos os nossos talentos, acreditamos no futuro e, no fim, muito rapidamente, acho que a nossa tese se provou correta e a gente conseguiu passar bem por esse desafio aí, né? Eduardo, vocês integram a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que é o ISE, e que é composto por empresas que são reconhecidas pela sua governança corporativa, além das boas práticas socioambientais. Eu gostaria de comentar com você a questão do envolvimento de grandes empreiteiras do nosso país em escândalos de corrupção ligados à Lava Jato. Muitas delas estão fazendo um trabalho de recuperação de imagem, né, se aliando a movimentos de integridade, né, de ética nos negócios. Você aí, como um player desse setor, qual é a importância da boa governança na construção civil? Bom, Rosana, é fundamental. Na verdade, a MRV é uma empresa focada no mercado residencial, né? Então, a gente não tem essa conexão com o setor público, nem não participamos de licitação, quer dizer, é um segmento diferente dentro do setor de construção. Mas, independentemente disso, eu acho, como eu te falei, eu tenho aqui uma operação com mais de 30 mil colaboradores. São pessoas dedicadas, sérias, que têm compromissos de longo prazo, que acreditam no futuro desse país, né? E eu não posso, em nenhum momento, colocar nada disso a perder por uma prática que não é a melhor prática, né? As pessoas hoje têm pouquíssima tolerância, especialmente depois desses episódios que você citou, né? Isso tem que ser muito respeitado. A gente tem que ser uma referência ética para as pessoas que estão aqui. Elas têm que querer vir para a companhia todos os dias de manhã, fazer o seu melhor e acreditar que essa companhia está fazendo o seu melhor também. Então, para mim, isso é inegociável, sempre foi ao longo desses 42 anos de companhia, né? E vai continuar sendo. E hoje eu acho, como eu te falei, a pandemia e esses eventos que você citou trouxeram um peso maior, uma exigência maior de todos os stakeholders em relação a questões de governança, a questões éticas, a questões morais. Então, eu gosto de ressaltar isso o tempo inteiro, porque eu acho que a nossa companhia, a MRV, é uma referência no que tange a isso.
Agora, Eduardo, alguns especialistas mais céticos dizem que a aderência dos empresários à agenda ESG se dá não pelo reconhecimento do valor intrínseco da sustentabilidade, mas sim para atender às exigências de quem define o que é valor de mercado. O que é que impulsiona uma empresa como a sua? É importante vocês estarem atentos também ao olhar cada vez mais apurado do investidor, né? E do consumidor também, que é exigente. Eu acho que você tem três stakeholders importantes nessa discussão. Investidores, como você bem falou, né? Que são importantes, que de fato ao longo desses últimos 2 anos começaram a dar cada vez mais peso para esses temas. Antes da pandemia, especialmente, esse era um tema às vezes pouco debatido, né? Não era algo que era prioridade na agenda desse grupo de empresas e pessoas. Você tem um outro componente muito importante, que são os consumidores. Esses também estão muito mais atentos, nos cobrando muito mais, né? E querendo ver coisas concretas que a gente faz, que a gente entrega. E o terceiro é um outro grupo que eu acabei falando um pouco sobre ele aqui, que são os nossos colaboradores. Esses, talvez dos três hoje, Rosana, é o que mais intensivamente, intensamente nos cobra ações, posições, né? Então, assim, olhando para os três hoje são mais exigentes e nos cobram mais do que no passado. Mas, especialmente, o nosso grupo interno, as pessoas que estão aqui, que fazem essa companhia, são as que mais nos cobram. Mas sustentabilidade é não apenas olhar para dentro, é preciso olhar para fora. E é por isso que eu quero citar que vocês são signatários do Pacto Global da ONU desde 2016, que tem um propósito mesmo de mobilizar toda a comunidade empresarial internacional para se alinharem à agenda ESG com base nos critérios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 da ONU. Por que o interesse da MRV por abraçar esse projeto? Olha, Rosana, no início ele foi até bem simples, porque esse tema é tão vasto e muitas vezes ele é subjetivo demais. E nós somos uma empresa de engenharia, né, formada aí por engenheiros, então a gente sempre busca métricas e meios de poder medir as coisas, de poder fazer a nossa adesão a algo que seja de fato concreto. E as ODS nos mostraram um caminho para isso, né? Talvez a ferramenta que a gente enxergou que mais nos mostrasse isso. E além desse ponto, você tem um adicional que é uma ferramenta que ela é global, né? Então você tem algo que não é somente para o Brasil, ou não é somente para São Paulo ou para Minas Gerais, ele é global. Então esses dois pontos nos levaram a aderir, porque a gente entendeu que esse é um caminho mais padronizado, que nos dá métricas muito mais consistentes e que a gente consegue medir a nossa evolução. E também um outro ponto importante, trazer a nossa cadeia de suprimentos para poder participar. Porque, na verdade, se você olhar para a nossa indústria, né, o grande impacto vem dos materiais que são por elas utilizados, né? Então, a cadeia tem um papel fundamental nesse processo todo, e então a gente entende com as ODS nos dão ferramentas para que a gente traga toda a cadeia junto conosco. Eu acho muito interessante, inclusive tem servido mesmo de guia para o mundo empresarial, né? Porque hoje os empresários estão realmente considerando essas variáveis ambientais no coração dos negócios. Agora, Eduardo, me fala um pouco sobre inovação. Eu sei que a indústria está passando por uma verdadeira revolução, lançando mão de tecnologias, de métodos que estão provocando uma mudança substancial no setor. O que é que mais te chama a atenção quando a gente fala de inovação na construção civil? Olha, de forma geral, Rosana, eu tenho visto uma agitação, talvez seja o melhor termo, ao longo dos últimos anos, no que tange a iniciativas de tecnologia voltadas para a construção, o surgimento de várias construtechs, né, inclusive no Brasil, né, algo que era assim, não era visto no passado. Há pouco tempo atrás, se a gente voltar aí 2, 3, 4 anos,
nada disso estava acontecendo, então o mercado está quase em ebulição, né? E aí eu vejo algo que é interessante. A MRV, como eu te falei, tem 42 anos de existência. A gente usou o mesmo método construtivo nos primeiros 36, né? Só há 6 anos atrás a gente foi fazer a primeira mudança de processo construtivo. E agora a gente está no meio de outra transição de processo construtivo, né? Quer dizer, os ciclos vão se encurtando, né? Mesmo numa indústria que é uma indústria cujos ciclos de negócio são longos demais, né? Então eu vejo essa aceleração da inovação e eu arrisco dizer que a gente está só no início dela, né? Então eu tenho hoje dentro da companhia uma área que não existia aqui há 3 anos atrás, que é de pesquisa, desenvolvimento, e outra área de inovação que também não existia há 4 anos atrás. Com equipe alocada, com pessoas que viajam o mundo e pesquisam o que será o nosso produto do futuro, mas não é do futuro em 2030, pode ser no futuro em 2025 ou 2026, né? Então, essa agitação que eu falei, eu tenho visto isso de forma geral, e não só fora do Brasil, dentro do Brasil também. Então, acho que a gente está vivendo um momento único, né, que ao longo desses últimos 30 anos que eu estou nessa indústria, eu nunca vi nada parecido. Eu acho que é o primeiro passo de algo grande que está vindo na nossa direção. Agora, de que maneira estabelecer um comitê de inovação ou fazer parcerias com startups agregam na prática para a construção civil? Agrega muito, sabe, Rosana? Porque se você pensar numa empresa ou numa indústria que tradicionalmente é uma indústria, como eu falei lá no início, arcaica, né? Você ter alguém que tem uma velocidade para tratar as coisas muito maior, que tem talvez uma visão de mundo diferente da nossa, ele traz para a gente uma inquietação e uma sensação de que você está ficando para trás do mundo, que te coloca numa rotação diferente. Então, isso aí eu percebi claramente quando a gente começou a trazer essas discussões para dentro de casa, buscar pessoas que têm essa visão, que não necessariamente vem da indústria, boa parte delas nem da indústria vem, a nossa indústria, né? E isso você vê como a companhia também já entrou em uma outra velocidade, uma outra rotação. Essa inquietação que eu falei é quase um incômodo, a sensação de que se nós não nos mexermos com a devida velocidade, o mundo vai nos alcançar e vai nos engolir. Então a gente tem essa necessidade e essa obrigação de estar na vanguarda da nossa indústria. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi tão gostoso o papo que voou. Pena que a gente não pôde repercutir outros temas, então você já está previamente convidado para retornar ao nosso programa. Muito obrigado, Rosana. Foi um prazer enorme e aceito o convite. Estarei de volta. Muito obrigado. Eu conversei com Eduardo Fischer, CEO da MRV, a maior construtora da América Latina. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos meu lindo Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.